Eu nunca fui fã de trilhas, mas insisti em acompanhar o grupo. Não queria parecer medroso diante de Lucas, Júlia, Renato e Camila. Saímos cedo, antes do sol iluminar completamente a mata, dirigindo até uma reserva florestal no interior do Rio Grande do Sul. A estrada de terra se perdia entre colinas suaves e cercas de madeira, e o ar já carregava a umidade da floresta, misturada ao cheiro intenso de folhas e terra molhada. Quando estacionamos, a mata parecia nos observar. As árvores eram altas, quase bloqueando o céu, com troncos cobertos de musgo e trepadeiras pendendo como se fossem braços gigantescos. O caminho estreito que levava à trilha era quase imperceptível, coberto por folhas amareladas e raízes que se entrelaçavam como veias da terra. A luz que conseguia atravessar o dossel formava padrões irregulares no chão, criando sombras que se moviam com a brisa, ou talvez com algo mais. No começo, a caminhada foi tranquila. Conversas e risadas enchiam o ar, e o canto distante de pássaros parecia normal. Mas, à medida que avançávamos, notei que a floresta se transformava. O ar ficou mais frio e pesado, como se o próprio tempo desacelerasse ali. O som das nossas vozes parecia se perder entre as árvores, engolido pelo silêncio que se formava a cada passo. Após algumas horas, a neblina começou a subir, envolvendo tudo em uma cortina branca. As árvores pareciam se aproximar, suas copas ondulando de forma estranha, como se respirassem. O cheiro de terra e folhas úmidas ficou mais intenso, quase sufocante. Lucas tentou nos tranquilizar, dizendo que era apenas a umidade da manhã, mas até ele estava tenso. Quando o GPS parou de funcionar e percebemos que não havia mais sinal de celular, o medo começou a se infiltrar. A consciência de que estávamos sozinhos na mata, sem orientação, deixou cada um em alerta constante. Seguimos em uma direção qualquer, tentando encontrar uma saída. Foi então que notamos as primeiras marcas nas árvores. Símbolos entalhados com precisão, diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Linhas e círculos entrelaçados, profundos e escuros, como se tivessem sido gravados com cuidado por mãos que conheciam rituais antigos. Renato tentou racionalizar. Seriam marcas de caçadores, ele disse, mas algo no padrão das linhas me fez duvidar. Havia simetria, intenção e uma energia antiga que parecia vibrar na madeira. Júlia começou a ficar visivelmente nervosa, murmurando que deveríamos voltar. Mas ninguém lembrava exatamente o caminho de volta. A floresta parecia se reorganizar, alterando a trilha a cada passo. O sol, se ainda existia acima da neblina, não conseguia iluminar o chão. O frio penetrava cada camada de roupa e o ar parecia mais denso, pesado, como se a própria mata tivesse vida. A sensação de estar em outro mundo tornou-se quase física. Cada movimento da vegetação parecia intencional. Cada sombra parecia ter consciência. Eu podia sentir, no fundo da minha mente, que estávamos sendo observados e que a trilha que pensávamos conhecer era apenas o começo de algo muito maior, antigo e perigoso. Naquele momento, percebi que o que nos aguardava não seria apenas uma caminhada pela mata, mas um mergulho em um território que talvez não fosse feito para seres humanos. E mesmo assim, sabíamos que não havia mais caminho de volta. A noite caiu antes do esperado. A névoa que subia pela trilha durante a tarde agora se adensava ao nosso redor, formando cortinas cinzentas que ocultavam tudo além de alguns metros. Montamos um acampamento improvisado em uma pequena clareira, mas a sensação de segurança era mínima. O chão estava encharcado, coberto por folhas e galhos quebrados, e cada passo dentro da clareira fazia o ar parecer mais frio e pesado. Lucas tentou acender uma fogueira, mas a chama tremeluziu e lutava contra o vento irregular que surgia do nada. Era como se a própria floresta resistisse à luz e ao calor, mantendo o território em uma penumbra constante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Cada movimento das árvores, cada som do vento, parecia carregado de intenção. E então ouvi, primeiro, distante, quase imperceptível, uma voz, arrastada, profunda, entoando uma melodia antiga que não pertencia a nenhum idioma que conhecêssemos. Perguntei a Camila se tinha ouvido também. Ela assentiu, os olhos arregalados, sem conseguir dizer uma palavra. O som parecia vir de dentro da mata, girando entre as árvores, contornando-nos de forma invisível. Renato tentou racionalizar, dizendo que era apenas o vento passando entre os galhos. Mas o vento não canta, pensei.
A voz repetia um padrão que parecia hipnótico, e logo pequenas luzes começaram a surgir entre as árvores, dançando na neblina. Não eram estrelas ou reflexos, eram tochas ou lanternas, movendo-se em círculos, como se a própria floresta estivesse conduzindo um ritual invisível. Júlia começou a chorar baixinho, e Camila apertava minhas mãos com força, enquanto o ar se tornava mais denso, quase sólido, e o cheiro de fumaça se misturava a algo mais pungente, indefinível, lembrando carne queimada ou vegetação em decomposição. Cada respiração era pesada, e eu podia sentir meus músculos tensos, preparados para correr a qualquer instante. Lucas, insistindo em investigar, avançou alguns passos em direção às luzes. Cada passo que ele dava parecia ecoar em minha mente, amplificado pelo medo coletivo. As luzes começaram a se aproximar mais rapidamente, girando e se condensando em formas que lembravam corpos humanos cobertos por mantos de folhas e barro. A melodia que ouvíamos não era mais distante, preenchia o espaço, entrando nos pensamentos, fazendo cada um de nós sentir que já fazia parte do ritual, mesmo sem entender como. Ao nos aproximarmos da origem do som, percebi que estávamos caminhando para algo que não era apenas um grupo de pessoas, mas uma entidade coletiva que misturava homem, natureza e força ancestral. Algo que nos observava, avaliava e decidia se permitiria a nossa presença ali. O medo se tornou quase físico, pressionando meu peito, acelerando meu coração, e a consciência de que havíamos entrado em território que não pertencia a nós se tornou esmagadora. A noite ainda era longa, e mal sabíamos que o pior ainda estava por vir. Seguimos avançando pela neblina densa, cada passo pesado, como se a mata tentasse nos engolir. A luz da fogueira já não chegava ao chão, consumida pela escuridão que se movia entre as árvores. O canto distante, agora mais forte, nos guiava sem que quiséssemos ser guiados. Quando finalmente atravessamos a última cortina de neblina, uma clareira se abriu à nossa frente. O que vimos fez o ar congelar dentro dos nossos pulmões. Havia dezenas de pessoas, ou algo muito próximo disso, espalhadas em torno de uma grande fogueira feita de galhos e ossos, com chamas que queimavam de maneira lenta, quase contemplativa. As figuras estavam cobertas por lama seca e cinzas, e suas peles exibiam símbolos gravados, intricados e simétricos, como se cada traço tivesse um significado ancestral. Seus rostos eram pintados de preto e vermelho, com olhos completamente brancos que não piscavam, fixos, penetrantes. O canto que entoavam não parecia humano. Era um ritmo antigo, profundo, que fazia o solo vibrar levemente sob nossos pés. No centro da fogueira, uma estrutura de madeira em espiral sustentava algo que pendia. Parecia um corpo, ou fragmentos de um, envoltos por tecidos queimados e raízes secas. O horror tomou conta de nós. Júlia tapou a boca, tentando sufocar-o. Grito que queria escapar, e Camila tremia de forma descontrolada. Lucas, ainda com o celular, tentava gravar, mas a tela mostrava apenas distorções e flashes de luz que não correspondiam à realidade. De repente, uma das figuras ergueu a cabeça em nossa direção. O canto cessou instantaneamente, e a clareira mergulhou em um silêncio tão absoluto que podíamos ouvir o sangue pulsando em nossas veias. Todos os membros da tribo se voltaram para nós, imóveis, como se estivéssemos diante de juízes invisíveis. O medo era palpável, um peso no peito que nos impedia de respirar com normalidade. O ar parecia denso, pesado, e a sensação de sermos observados se transformou em certeza. Eu podia sentir olhares atravessando cada camada da minha pele, penetrando na mente, medindo cada pensamento, cada medo. A clareira não era apenas o centro de um ritual. Era um território sagrado, uma fronteira entre o que era humano e algo ancestral, intransponível e vigilante. A cada segundo, a tensão aumentava. A fogueira lançava sombras dançantes nas árvores, que pareciam se estender para nos tocar. Um cheiro acre, de fumaça misturado com terra úmida e algo indefinivelmente metálico, invadia nossas narinas, provocando náusea e vertigem. O silêncio carregava a promessa de um perigo iminente, e mesmo a vegetação parecia conter a respiração, esperando que qualquer movimento nosso fosse estupim de um desfecho que ainda não compreendíamos. A clareira nos revelava uma verdade aterradora. Estávamos dentro de um ritual que jamais deveria ser testemunhado. E, de alguma forma, as figuras sabiam que éramos intrusos. Nosso destino havia sido decidido, mesmo antes de podermos fugir.
Corremos sem rumo, o medo nos guiando mais do que qualquer direção. O ar estava pesado, quase sólido, como se a própria floresta estivesse nos segurando. Cada passo fazia o chão ceder levemente, folhas e galhos se movendo sob nossos pés de maneira estranha, quase viva. Atrás de nós, os passos se multiplicavam, rápidos, leves, impossíveis de acompanhar pelo som. Era como se a mata tivesse seu próprio ritmo, adaptando-se a cada movimento nosso, prevendo nossos caminhos. A neblina se fechava à nossa frente, formando paredes brancas que tornavam impossível ver além de alguns metros. Júlia tropeçou em uma raiz exposta, gritando, e quando olhei, algo pálido surgiu entre as folhas, agarrando sua perna. Consegui puxá-la, mas o chão parecia ondular, como se estivesse vivo, tentando engolir-nos. O cheiro de fumaça e algo mais intenso, queimado e metálico, invadia nossas narinas, tornando cada respiração dolorosa. As vozes da tribo ecoavam agora ao redor, misturadas a risadas distorcidas, sussurros que penetravam a mente. Cada árvore parecia observar, cada sombra se alongava de maneira antinatural. Lucas gritava por nós, mas suas palavras pareciam se perder no espaço, sem direção. Renato desapareceu de repente, engolido pelas sombras da mata, e sentimos o vazio gelado no peito, a certeza de que não seria mais visto. Encontramos uma cabana antiga, provavelmente um abrigo de caçadores, e nos refugiamos lá. Trancamos a porta, tentando acalmar a respiração. Dentro, o ar era denso, misturando o cheiro de mofo e folhas apodrecidas com um odor que lembrava ferro e sangue seco. As paredes estavam marcadas com símbolos semelhantes aos que vimos nas árvores, como se toda a floresta estivesse conectada àquela energia ancestral. Lá fora, a tribo cercava a cabana. Não podíamos vê-los claramente através da neblina, mas podíamos sentir suas presenças, como se cada árvore, cada galho, fosse parte deles. O silêncio pesado era perturbador, interrompido apenas pelo som irregular do vento que parecia sussurrar nossos nomes. A noite se arrastava, e cada instante parecia eterno, cada minuto amplificando o medo e a sensação de impotência. Sentados ali, em silêncio absoluto, compreendemos que a caçada não era física apenas. Era mental, emocional, espiritual. A floresta, a tribo e seus rituais antigos nos envolviam, diminuindo nossas defesas, testando nossa sanidade, tornando cada pensamento vulnerável. E sabíamos que, quando a noite terminasse, nenhum de nós seria o mesmo. A noite se arrastou lentamente, cada minuto sendo uma eternidade. O silêncio dentro da cabana era quase palpável, mas do lado de fora, a floresta parecia respirar, mover-se e observar, como se soubesse cada pensamento nosso. Cada estalo de galho, cada sussurro do vento, fazia o coração disparar, lembrando-nos que estávamos totalmente à mercê da mata e de seus habitantes antigos. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer começou a surgir, algo mudou. A névoa ainda cobria tudo, mas as vozes cessaram, deixando apenas um peso denso no ar. Saímos da cabana devagar, com passos cautelosos, como se qualquer movimento brusco pudesse provocar uma reação imediata. O chão parecia mais firme, mas os símbolos gravados nas árvores e nas pedras próximas pareciam nos seguir com os olhos, fixos, silenciosos, julgando cada passo. O que antes parecia uma trilha agora se repetia infinitamente. Cada curva nos levava de volta à clareira onde a tribo nos observava, invisível na neblina. Não havia som de passos, mas a sensação de que algo nos cercava era constante. As árvores inclinavam-se, estendendo galhos como braços, e a luz difusa do amanhecer parecia apenas intensificar a sensação de que estávamos dentro de um labirinto vivo. Finalmente, chegamos à grande clareira. A fogueira estava apagada, mas no centro havia algo novo, uma máscara de madeira antiga, com olhos entalhados e uma fissura na testa. Ao nos aproximarmos, a névoa se moveu como se tivesse vontade própria, formando silhuetas fugidias que desapareciam quando tentávamos encará-las. Movido pela curiosidade e pelo medo, coloquei a máscara sobre meu rosto. O ar entrou nos pulmões como se fosse outra respiração, fria e viva. De repente, a floresta se animou ao nosso redor. As árvores se curvaram e se moveram como se dançassem. Figuras surgiram entre a névoa, dezenas delas, observando-nos. Cada uma parecia parte da própria mata, com máscaras antigas e expressões impossíveis de decifrar.
Foi naquele instante que compreendi a verdade. Os filhos da tribo não haviam desaparecido. Eles estavam em espera, preservando o equilíbrio da floresta, escolhendo aqueles que atravessassem seus domínios. A máscara não era apenas um objeto, era um convite, uma transformação. Senti a essência da mata entrar em mim, mesclando-se minha respiração aos meus pensamentos, ao meu corpo. A consciência de Jonas, de Lucas, de Júlia e de Camila parecia pairar ao meu redor, como se fossem ecos da própria mata, testemunhas silenciosas daquilo que eu estava me tornando. Quando finalmente retirei a máscara, percebi que a floresta havia mudado. A clareira parecia mais viva, a neblina mais densa, e o ar carregava a sensação de que eu não estava mais totalmente separado dela. Eu havia sido marcado, escolhido para carregar um pedaço da essência daquela tribo e de seu ritual antigo. E desde aquele dia, nas noites em que a neblina se adensa na reserva, dizem que é possível ouvir passos entre as árvores e uma voz distante, carregada pelo vento, que repete a mesma melodia que nós presenciamos naquela noite. Alguns afirmam que quem caminha pela mata sente que não está sozinho, que alguém ou algo observa, e que o equilíbrio da floresta permanece intacto, invisível, implacável e eterno. Se você sentiu cada passo da trilha, cada sussurro entre as árvores e a tensão daquela noite na mata, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas histórias. Prepare-se, porque a história 2 está prestes a começar e promete ser ainda mais sombria e intensa. Fique atento e continue conosco nessa viagem ao desconhecido. Sempre fui fascinado por histórias antigas sobre a região, lendas sussurradas pelos moradores sobre florestas que escondiam segredos de eras passadas. Aceitei o convite de meus amigos para explorar uma reserva pouco visitada no sul do Brasil, sem imaginar que aquele passeio mudaria minha percepção sobre medo e silêncio. No início, a trilha parecia simples. Árvores altas cercavam o caminho, formando um corredor natural, e o chão era coberto por folhas secas e galhos quebrados. O som dos pássaros e o vento nas copas passavam uma falsa sensação de segurança. Cada passo sobre o solo úmido parecia ecoar mais alto do que deveria. Conforme avançávamos, a mata tornou-se mais densa. O ar ficou mais frio, úmido e pesado. A luz do sol mal atravessava o emaranhado de galhos, e sombras longas se estendiam pelo chão, dançando com o movimento das folhas. Havia um silêncio estranho, não natural, profundo, que fazia cada batida do coração soar como um tambor no peito. O grupo começou a perceber que não se tratava apenas de uma caminhada, algo na floresta nos observava. Em certo ponto, encontramos uma pedra enorme coberta por musgo. Ela parecia ter sido colocada ali há séculos. Entalhes antigos percorriam sua superfície. Símbolos finos e detalhados, formando padrões que pareciam contar histórias de um tempo esquecido. Ao encostar a mão, senti um arrepio percorrer a espinha, como se a pedra registrasse nossa presença. Algo mudou naquele instante. O ar parecia vibrar levemente ao redor, e uma sensação de que estávamos sendo observados se intensificou. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Apenas árvores e sombras que se moviam com sutileza. Cada som, cada movimento, parecia ser amplificado pela densidade da mata. O grupo, antes animado, começou a se mover em silêncio, atentos a cada detalhe, conscientes que havíamos entrado em território que não nos pertencia. Enquanto a trilha se aprofundava na floresta, percebi que aquele não seria um passeio comum. O que quer que estivesse ali, escondido entre as árvores, parecia paciente, observando cada passo nosso, calculando cada movimento. E naquele momento, algo me disse que aquela trilha não apenas nos mostraria a floresta, mas também revelaria os limites do nosso próprio medo. A tarde caiu com uma rapidez que parecia anormal, como se a própria floresta estivesse determinada a nos engolir em sua sombra. O céu desapareceu atrás de um emaranhado de árvores densas, e uma neblina rasteira começou a subir do chão, envolvendo nossas pernas, trazendo consigo um frio úmido que penetrava até os ossos. Cada passo que dávamos soava estranhamente abafado, absorvido por um silêncio pesado opressor que parecia nos empurrar para dentro de algum segredo antigo da mata. Enquanto avançávamos, notei rastros na lama que imediatamente me chamaram a atenção. Eram pegadas grandes demais para humanos, mas surpreendentemente leves, como se flutuassem sobre o solo sem tocar completamente. O mais inquietante era o padrão. Círculos concêntricos, quase ritualísticos, que se dirigiam para o centro da floresta.
Cada marca parecia ter sido feita com precisão, como se alguém ou algo estivesse guiando nossa passagem, ou nos conduzindo para uma armadilha que ainda não compreendíamos. Lucas, empolgado e imprudente, insistiu em seguir os rastros, imaginando que poderiam levar a um animal raro. Mas a sensação que me percorreu era de frio na espinha. Aquilo não era casual. A floresta estava viva de um modo que eu ainda não conseguia nomear. O vento, quando aparecia, não levava folhas nem galhos. Havia apenas um som arrastado, um sussurro grave que parecia emergir da própria terra, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Cada sílaba se arrastava sobre o ar, carregando uma intenção clara. Nós estávamos sendo observados. Camila encolheu-se, os olhos arregalados, e suplicou para que voltássemos. Mas a mata parecia reorganizar-se constantemente, apagando trilhas, dobrando árvores, criando caminhos ilusórios. Qualquer tentativa de encontrar uma rota de fuga parecia inútil. À medida que avançávamos com cuidado, a neblina começou a se mover contra o vento, formando redemoinhos que pareciam ter vida própria. Pequenas luzes surgiam entre as árvores, flutuando lentamente, como se respirassem. Elas se agrupavam em padrões quase geométricos, sugerindo uma intenção deliberada, e cada vez que uma de nossas sombras projetava sobre elas, as luzes pareciam reagir, afastando-se ou aproximando-se, guiando-nos com um propósito invisível. O cheiro de terra molhada se misturava a algo metálico e queimado, lembrando fumaça antiga, como se o tempo tivesse deixado cicatrizes invisíveis naquele lugar. O frio aumentou a cada passo. As folhas sob nossos pés pareciam ganhar peso, e os galhos pendiam mais baixos, como se tentassem nos tocar. Havia algo na clareira adiante que não podia ser definido como humano ou animal, algo que nos observava sem se revelar. Quando finalmente nos aproximamos do centro da mata, percebi que a neblina não era natural. Ela se moldava ao espaço, criando uma barreira quase sólida, que absorvia qualquer som ou luz que ousasse atravessá-la. Era como se a floresta tivesse consciência e estivesse nos testando. E foi ali, naquele círculo de sombras e luzes flutuantes, que senti algo tocar minha mente. Uma presença silenciosa, mas intensa, que nos fazia entender que não éramos visitantes ocasionais. Estávamos dentro de algo muito maior, algo antigo, um coração oculto da floresta que nos estudava com paciência infinita. A sensação de ser esperado, de sermos parte de um ritual que se repetia há séculos, apertava meu peito e fazia cada passo parecer um risco calculado. A clareira se tornou mais visível, mas ao mesmo tempo mais ameaçadora, revelando apenas sombras que sugeriam formas sem definir contornos. E foi ali, no limite entre a luz e a neblina, que compreendi. Não estávamos apenas observando a floresta. A floresta nos observava. Quando a neblina ficou mais densa, uma sensação de vigilância se intensificou. Não éramos apenas observados pela floresta, havia algo mais, algo consciente, escondido entre as árvores. Foi nesse momento que o vimos pela primeira vez. Entre a bruma, surgiu uma figura alta, esguia e completamente envolta em sombras. Sua pele parecia feita de musgo, cascas de árvore e raízes, misturando-se perfeitamente ao ambiente. Cada movimento seu era calculado e silencioso, mas carregava uma presença inegável que fazia o ar vibrar com uma tensão quase física. Seus olhos brilhavam com uma luz amarelada fraca, penetrante, que nos atravessava sem nos tocar, mas que fazia cada músculo do corpo se contrair involuntariamente. Não havia agressividade no seu olhar, apenas uma vigilância absoluta, como se estivéssemos invadindo um território sagrado que não nos pertencia. A figura parecia deslizar pelo chão sem tocá-lo, movendo-se com uma graça inquietante e quase sobrenatural. Cada passo que dávamos era acompanhado por um frio que subia pela espinha, como se o guardião estivesse mais próximo do que nossos olhos podiam ver. O grupo entrou em pânico. Lucas tentou correr, mas o caminho parecia se fechar diante de nós. As árvores, as raízes e os galhos pareciam se reorganizar, formando barreiras sutis que nos empurravam para a direção desejada pelo guardião. Júlia caiu de joelhos, tremendo, e Camila agarrava meu braço, sem conseguir emitir um som. Era impossível distinguir a linha entre medo e desespero, entre o que era real e o que a floresta criava em nossas mentes. A presença do guardião não era apenas física, ela parecia interagir com nossos pensamentos. Cada sombra projetada, cada som natural da floresta, o farfalhar das folhas, o estalo distante de um galho, adquiria uma nova dimensão,
como se estivesse sendo moldado pelo guardião para nos lembrar de que éramos intrusos. Um cheiro sutil de madeira antiga e terra úmida se misturava ao ar, e a neblina parecia responder aos nossos movimentos, fechando-se nos momentos de maior medo e abrindo-se quando tentávamos observar a figura com atenção. Havia algo profundamente ancestral naquela entidade, como se fosse a personificação da própria floresta. Não apenas protegia o território, mas impunha uma ordem silenciosa, lembrando que o espaço que ocupávamos não nos pertencia. Cada respiração se tornou consciente, cada passo medido. Parecia que a floresta inteira aguardava nossa reação e que o guardião era seu emissário. Tentamos recuar devagar, mantendo os olhos fixos na silhueta que se movia entre os troncos. Mas a figura não nos permitia escapar totalmente. A sensação era de sermos estudados, avaliados, testados. A floresta inteira parecia respirar junto com ele, uma entidade viva que observava e respondia às nossas menores ações. Enquanto a noite avançava, a tensão se transformava em um peso quase físico. Estávamos cansados, assustados e cada instante parecia interminável. O guardião não se aproximava agressivamente, mas sua presença era mais aterrorizante do que qualquer ataque direto. Ele nos lembrava, sem palavras, de que estávamos vulneráveis, que havíamos cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. E naquele instante, compreendi algo aterrorizante. A figura não apenas nos observava, mas nos compreendia. Cada medo, cada hesitação, cada movimento em falso era percebido com clareza absoluta. Não havia como enganá-la, nem como nos esconder. Estávamos à mercê de algo antigo, paciente e poderoso, e qualquer erro poderia selar nosso destino dentro da floresta. O instante em que decidimos fugir, a floresta parecia ganhar vida própria. Cada passo ressoava de maneira estranha, como se o chão estivesse atento a cada movimento. As raízes sob nossos pés pareciam se contorcer, formando obstáculos sutis, enquanto galhos se inclinavam de maneira quase intencional, bloqueando nossa visão e fazendo o caminho parecer cada vez mais labiríntico. O guardião nos seguia em silêncio, sua presença constante transformando o ar em algo pesado, quase palpável. Cada sombra parecia estender-se para nos tocar, cada ruído parecia amplificado, carregado de intenção. Júlia tropeçou em uma raiz e caiu de joelhos, seu corpo tremendo. Eu a puxei com força, sentindo seu desespero se espalhar como uma corrente elétrica pelo meu próprio corpo. Camila segurava meu braço com unhas afiadas, como se o medo pudesse nos prender juntos. O som de passos parecia se multiplicar à nossa volta, rápidos, leves, quase como se deslizassem sobre a terra. Mas cada vez que olhávamos para trás, não havia nada visível além da névoa e das árvores distorcidas. A cada instante, a neblina fechava à nossa frente, como se a floresta estivesse redesenhando o caminho e nos empurrando de volta para o centro do perigo. O cheiro da terra molhada se misturava a um aroma indefinível, como fumaça antiga e algo queimado, que penetrava nossos pulmões e aumentava a sensação de pavor. Cada respiração era um lembrete da vulnerabilidade do nosso corpo frente àquela natureza hostil. De repente, surgiram sinais do que a perseguição realmente significava. Ramos se curvaram para formar figuras, como braços ou mãos, que pareciam nos agarrar. Sombras alongadas se transformavam em vultos quase humanos, mas com proporções erradas, lembrando as formas do guardião. A neblina os envolvia e dissolvia com movimentos bruscos, como se a floresta brincasse com nossos sentidos. Renato gritou, mas sua voz perdeu entre as árvores. Um segundo depois, ele havia desaparecido entre a neblina. Gritamos seu nome em vão. A realidade se distorcia. Os caminhos se repetiam, curvas e trilhas se multiplicavam, e o ar parecia pesar mais a cada passo. Era impossível saber se estávamos avançando ou sendo empurrados em círculos. Finalmente, avistamos uma clareira e pensamos poder descansar, mas o alívio foi imediato e traiçoeiro. O guardião surgiu das sombras, parado entre os troncos, seus olhos fixos em nós, observando cada movimento. Não havia agressão direta, mas seu silêncio era esmagador. Parecia dizer que qualquer descuido seria nosso fim, que estávamos totalmente à mercê dele. Com cuidado extremo, começamos a rastejar e caminhar devagar, quase como se a própria floresta exigisse submissão. Cada passo era uma negociação silenciosa entre nós e aquele ser antigo. Depois de minutos que pareceram horas, encontramos uma trilha estreita que parecia levar para fora da floresta.
Cada movimento nos aproximava de uma possível sobrevivência, mas o peso da presença do guardião não nos deixou sentir segurança plena. Até o último instante, sabíamos que ele nos observava, invisível, esperando qualquer erro. O ar pesado começou a ceder levemente quando nos aproximávamos da saída. Mas mesmo com a clareira e a trilha à frente, o medo permanecia entranhado em nossos músculos, nos lembrando de que a floresta tinha olhos e que não era apenas um cenário, mas uma entidade viva, consciente, e que o guardião era sua consciência mais implacável. O primeiro raio de sol mal conseguia atravessar a densa neblina que ainda pairava sobre a floresta. Cada passo parecia um esforço titânico. Nossos corpos estavam exaustos, cobertos de lama, folhas e arranhões das árvores e raízes que pareciam querer nos segurar. O silêncio ao nosso redor era quase insuportável, quebrado apenas pelo som distante do vento que passava entre os galhos. Mas havia algo mais, algo que não podia ser ouvido, mas sentido. O peso do olhar do guardião ainda nos seguia, mesmo com a claridade tímida do amanhecer. Caminhávamos lentamente, tateando o chão, tentando não fazer barulho, como se qualquer som pudesse atrair sua atenção novamente. A cada passo, olhávamos para trás, temendo ver sua silhueta emergir da névoa como se estivesse sempre à espreita, pronto para nos punir por termos invadido seu território. A floresta ainda respirava de maneira pesada. Cada árvore parecia erguer-se em silêncio, como se estivesse nos observando, julgando cada movimento. A sensação de claustrofobia aumentava a cada curva. Não havia apenas a preocupação de estarmos perdidos, mas o medo psicológico de que algo invisível pudesse emergir a qualquer momento. A mente começou a pregar peças. Sombras alongadas pareciam vultos entre as árvores. Folhas caindo sozinhas lembravam passos atrás de nós. A exaustão não permitia distinguir realidade de imaginação. Após horas de avanço cauteloso, finalmente avistamos uma estrada de terra, irregular e coberta por folhas caídas, mas que nos trouxe alívio imediato. O guardião não estava visível, mas a sensação de sua presença persistia, como se ainda pairasse sobre nós, invisível, acompanhando cada passo até o mundo dos humanos. Durante a viagem de volta, ninguém falou. O cansaço físico se misturava ao medo silencioso que carregávamos. Cada sombra pela janela do carro fazia nossos corações acelerar, e cada som da cidade parecia pequeno demais para competir com os ecos da floresta. Sabíamos que algo permanecia ali, observando, esperando. Desde aquele dia, nunca mais pisei em trilha sem sentir o peso do guardião. À noite, quando fecho os olhos, ainda consigo perceber a névoa rastejando, o ar pesado e uma presença que não se cansa, que não esquece. A floresta guarda segredos antigos, e aqueles que ousam atravessá-la carregam para sempre o eco do que vivenciaram. O guardião não é apenas uma lenda. Ele é a consciência viva da floresta, uma lembrança de que certos lugares não pertencem a nós. E mesmo quando estamos seguros na cidade, dentro de casa, uma parte dele ainda nos observa, escondida entre a memória da terra e da neblina, pronta para nos lembrar de que nunca saímos completamente de seu território. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!